E agora a gente tem informação ao vivo sobre uma operação da Polícia Federal que acontece nesse momento para apurar uma organização criminosa suspeita de atuar na tentativa de golpe de Estado e na abolição do Estado Democrático de Direito. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Igor Damasceno, que está lá em Brasília, e é para lá que a gente vai. Igor, bom dia para você. Traz os detalhes do que já se sabe sobre essa operação. Adriane, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. 4 mandados de prisão temporária e outros 33 de busca e apreensão estão sendo cumpridos aqui no Distrito Federal, aí no Amazonas e em outros 8 estados brasileiros. Os alvos dessa operação são pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio ex-presidente. As informações são preliminares, mas as nossas fontes já começaram a divulgar algumas informações e, de acordo com elas, essa operação foi deflagrada a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra um grupo de pessoas que teria se dividido em 2 eixos para tentar minar as eleições presidenciais de outubro de 2022. Quem são os principais alvos desses mandados que estão sendo cumpridos pela Polícia Federal? Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, também o general Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o senador Hamilton Mourão, que à época era o vice-presidente da República, o presidente do Partido Liberal, o Valdemar Costa Neto, e até mesmo o Marcelo Câmara, que foi preso agora há pouco temporariamente. Marcelo Câmara é ex-assessor direto do ex-presidente Jair Bolsonaro, já esteve preso recentemente no caso da inserção de vacina contra a Covid-19 de forma fraudulenta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi solto recentemente e agora Marcelo Câmara está preso novamente num outro inquérito. As informações apontam que essas pessoas, elas faziam parte de um grupo onde esse grupo tinha a missão, antes e depois das eleições, de dizer que as urnas eram fraudulentas, de trazer notícias falsas espalhadas pelo país inteiro para que as eleições fossem descredibilizadas e assim pudessem impedir a intervenção militar, voltassem ao regime militar aqui no país. Essas são as informações da Polícia Federal. Tem viaturas da PF nesse exato momento na casa de Anderson Torres. Alguns objetos podem ser apreendidos a qualquer momento. A Polícia Federal impôs algumas medidas cautelares, inclusive contra Bolsonaro. Ele tem 24 horas para entregar o passaporte. Não pode sair do país em hipótese alguma. Se Bolsonaro não entregar esse passaporte até amanhã de manhã, aí ele vai se complicar com a justiça, vai se complicar com a Polícia Federal. Então, as diligências estão sendo cumpridas aqui em Brasília, aí no Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, alguns estados da região Nordeste. A situação aqui em Brasília, nessa quinta-feira de manhã, começou bem tenso, o clima está pegando fogo aqui em Brasília, apesar desse clima chuvoso, viu, Adriane? Agora, inclusive, o Exército está acompanhando o cumprimento desses mandados, porque tem vários oficiais do Exército que estão entre os alvos dessa operação. Nós temos pelo menos 4 generais, 4 estrelas, ou seja, que são generais já de muito tempo e de influência dentro do Exército, que são alvos desses mandados. São mandados de busca e apreensão, mandados de prisão e tem até para cá, para o Amazonas, Igor. Tem mandado sendo cumprido aí no Amazonas, 3 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Manaus, é o que me disse a minha fonte agora há pouco. Esses mandados são para conseguir cobrir, pegar provas, possíveis objetos que possam comprovar que, de fato, existia o chamado gabinete do ódio. É realmente um gabinete, de acordo com as investigações, uma sala que ficava ali dentro do Palácio do Planalto durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e dali sairiam as notícias falsas, dali sairiam quais notícias iriam para qual estado, qual notícia iria repercutir mais, quem seria o alvo, a vítima
fake news. Então, há expectativa de que essas possíveis provas também sejam colhidas aí no estado do Amazonas, documentos, equipamentos eletrônicos, pessoas que estejam ligadas a esse gabinete do ódio. Tudo seria para descredibilizar as urnas eletrônicas, o processo eleitoral de 2022, o qual deu a vitória ao presidente Lula. E então, quando já estivesse totalmente descredibilizado e ganhado a opinião pública, o Exército, de acordo com as investigações, tá, gente, entraria em cena, trazendo novamente o regime militar, regime ditatorial, o qual aconteceu há alguns anos. Então, realmente é uma situação bastante complicada. A gente segue acompanhando, Adriane. Por enquanto, temos o coronel Marcelo Costa Câmara e Felipe Martins, ex-assessores também de Bolsonaro, que foram presos. A PF também prendeu Rafael Martins de Oliveira, que é o major do Exército. São alguns dos nomes já confirmados, mas digamos que essa operação ela foca no primeiro escalão, das pessoas que estavam ali ao lado de Bolsonaro, inclusive ministros de governo, são alvos também dessa operação. Além dos assessores, tem os ministros e o próprio ex-presidente também, né? No caso, o mandado da Polícia Federal a Bolsonaro foi cumprido lá em Angra dos Reis, na casa do ex-presidente em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Como o passaporte dele não estava lá, porque essa era a busca e apreensão, seria do passaporte, como não estava, houve essa determinação e agora ele tem um prazo de 24 horas para fazer a entrega. Igor, geralmente, quando há uma busca do passaporte, é para evitar uma possibilidade de fuga do país, né? Para que a pessoa não possa se ausentar. E não podendo se ausentar, há algum tipo de indício de que a operação pode desdobrar para uma prisão do ex-presidente? É o que tudo está se encaminhando, Adriane. Realmente, quando há essa apreensão do passaporte, é para impedir não que a pessoa fuja, esse termo é até um pouco forte, mas para que a pessoa vá a algum outro país, visite algum outro país, às vezes, deixa o mandado sendo cumprido aí, eu vou para minha casa nos Estados Unidos, vou para minha casa na Europa. E lá, agora sim, agora seguindo mesmo, como já fizeram, como já aconteceu em anos anteriores com outras pessoas. Geralmente a pessoa chega em outro país e pede um asilo político, pede para ser abrigada naquele país, porque estaria sofrendo alguma perseguição. Então, quando há esse mandado de trazer o passaporte, de apreender o passaporte, é justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, tudo se encaminha, sim, para uma possível prisão de mais pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e até ao ex-presidente. A gente está acompanhando, isso está acontecendo nesse momento, né? Os mandados, eles são cumpridos ao raiar do dia. E então está tudo em andamento, as buscas, as equipes distribuídas em vários estados brasileiros. E qualquer nova atualização sobre essa operação da Polícia Federal, a gente vai trazendo aqui na programação da TV A Crítica, ainda no Manhã no Ar. Se tiver alguma atualização por aí, Igor, você fica à vontade para falar. O fato é que são pelo menos 4 mandados de prisão, pessoas que vão entrar no sistema prisional. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.